Os irmãos que achou, digam. Então aqui está falando sobre a aliança do Senhor com Salomão, né? Eu vou ler aqui. Se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E vendo esse texto aqui, eu vejo, não só nesse texto, mas em todas as circunstâncias, que a misericórdia de Deus dura para sempre, né? É impressionante. Desde os antigos até hoje, a misericórdia de Deus sempre está intacta. Nunca é mexida, né? E aqui tem 4 passos, né? Para que Deus abençoe divinamente a vida do cristão. Que é a humilhação perante Ele, pois somos limitados, né? Somos pecadores. Ele sabe disso e quer que a gente se humilhe para reconhecer a soberania dEle. A oração também, que dizem que é o remédio do cristão, né? Temos que estar sempre orando para nos conectar, né, com o Criador. E buscar a Deus, né? Não só com a boca, mas em espírito e verdade. Sempre estar com o coração, né, diante dEle. Sempre buscando a vontade dEle. Muitas vezes a gente esquece de buscar a vontade dEle, né? E converter-se dos seus maus caminhos. A gente sempre tem pedras no caminho, né? Sempre tem aquela área que a gente fica meio cambaleando. Mas vamos se voltar a Deus e esquecer esses maus caminhos. É difícil, mas com Cristo nada é impossível. Eu queria que os irmãos se colocassem em espírito de oração agora. E que os irmãos também orem, né? Em espírito e em verdade, né? Amém. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Deus, para buscar o Teu Espírito, para buscar a Tua verdade, meu Deus. E lendo, meu Deus, a Tua palavra, sabemos, meu Deus, que a Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Está escrito que a Tua misericórdia é renovada a cada manhã, meu Pai. Estamos aqui, meu Deus, não para a nossa glória, mas para a Tua. Para reconhecer, meu Deus, que o Senhor é santo, é santo, é santo, meu Deus. Te pedimos, meu Pai, venha sobre nós essa noite. Venha sarar os corações, meu Pai, que estão perdidos, meu Pai. Pois sabemos que o Senhor é o único caminho para as nossas vidas, meu Pai. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, meu Deus. Perdoe, meu Deus, as vezes que a gente coloca obstáculos. Colocamos coisas, meu Pai, desse mundo na frente do Senhor. Reconhecemos, meu Pai, que sem Ti nada somos, meu Pai. Somos dependentes de Ti, meu Pai. Venha sobre nós essa noite, meu Deus. Guia, meu Pai, esse culto, pois é somente para a Tua glória, meu Pai. Usa a vida, meu Deus, daquelas pessoas que estão cooperando para a Tua obra, para que o Teu reino, meu Deus, cresça e evolua, meu Pai. Venha tocar corações, meu Deus, que a cada pessoa que aqui entrou, meu Deus, venha sair transformada, mudada, meu Pai. Que a gente, sabemos que o Senhor morreu por nós na cruz, meu Pai, que a gente venha morrer também, meu Deus. Que a gente venha morrer para essa vida, meu Pai, carnal. Que a gente venha, meu Deus, pensar apenas no espiritual, meu Deus. Pois sabemos, meu Pai, que a adoração é espírito e verdade. E que o Senhor venha, meu Pai, nessa noite, meu Deus, sobre as nossas vidas. Eu entrego tudo, meu Deus, diante das Tuas mãos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje é culto de jovens, mas todos os irmãos aqui estão convidados, viu? Para adorar o Senhor, para sair do lugar, para pular se for preciso, para dançar. Eu quero que vocês abram em Salmo 100. É um salmo que nos convida a adorar o Senhor, né? Então vamos começar lendo esse salmo. Ele diz assim: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Que venhamos nessa noite de fato nos alegrar na presença do Senhor, que você sinta a presença do Senhor, deixe o Espírito Santo habitar nesse lugar, na sua vida,
Se sinta feliz nesta noite, amém? Pois o Senhor, Ele é contigo e o Senhor está neste lugar. Você crê? Amém. Vamos adorar o Senhor. Com as palmas. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, cante comigo. E no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Cairá sobre você, querido. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Só igreja, então eu direi, oh, abra-se o mar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Senhor, glória a Deus.
Glória a Deus. Querido, onde o Senhor está, há liberdade, amém? Você é livre para adorar o Senhor, você é livre para dizer o quanto você ama Ele, você é livre para se expressar a Ele. Isso eu não digo só no ambiente da igreja, você pode ser livre em todos os lugares, na sua casa, na rua. Vou contar uma experiência. Eu estou assim, tá meio corrido, né? Meu dia a dia, porque eu trabalho e depois do serviço eu vou para a faculdade. Eu chego em casa bem tarde. E às vezes eu não tenho tempo para ajoelhar, para orar e nem para abrir a palavra, né? Para meditar. Então eu falei, não pode ficar assim. Tem que mudar isso, eu tenho que ter um tempo para Deus, né? Então, assim, eu senti assim no meu coração, porque assim, eu desço do metrô e depois do metrô eu tenho que andar um pouquinho ainda, né, para chegar no meu serviço. Nesse trajeto, eu senti de falar com Deus. É um tempo que eu estou andando, eu não estou pensando em nada, não estou fazendo nada. Eu falei, vou falar com Deus. Isso está sendo tão bom, irmãos. Vocês não sabem como é bom a gente ter um relacionamento próximo com Deus, sabe? É você ver Deus como seu amigo e convidar Ele para falar com você na mente dele, quer dizer, na sua mente. Ele fala com você na sua mente, no seu coração. Eu ali andando, eu começando a olhar assim para as pessoas, eu senti vontade de orar por essas pessoas que passavam por mim. O Espírito Santo toca no nosso coração. Então que você venha sentir livre para conversar com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Seja onde quer que você estiver, seja você fazendo os afazeres do lar, seja você no seu trabalho, indo para o seu trabalho, seja você no metrô. Gente, eu estou falando com Deus em todo o tempo. E não precisa, né, se você não tem tempo, assim como eu, para ajoelhar, para abrir a palavra, separa um tempo, irmãos, para pelo menos quando você estiver andando, ou no metrô, ou qualquer outro lugar, conversar com Deus. Você meditar na palavra dele. Olha, aquilo que eu li no domingo, aquela palavra ficou no meu coração. E deixa Deus falar com você durante a semana. Dê espaço para o Espírito Santo habitar em você. Ele não vai entrar no seu coração se você não der lugar para ele entrar. Fale para Deus, Deus, repete comigo, Deus, habite em mim. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu tenho aquilo que o Senhor diz que eu tenho. Vem sobre mim. Amém? Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus. Tenho mil motivos para expressar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Faltam-me palavras para descrever o quanto eu te quero, Senhor Jesus. Não entendo por que tanto amor que tens por mim. Só me resta agradecer por esse amor. Declare: te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Tenho mil motivos para expressar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Faltam-me palavras para descrever o quanto eu te quero,
Senhor Jesus. Não entendo o porquê, tanto amor que tens por mim. Só me resta agradecer por esse amor. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Cante! Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Só igreja! Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Glória a Deus, aplauda o Senhor, querido. Você tem 1000 motivos, mais do que isso, para agradecer ao Senhor, né? Então que venhamos ter esse coração grato, que expresse amor ao Senhor, amém? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Eu vou ler novamente. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Irmãos, falando aqui mais para os jovens, né? Sabemos que o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala isso para nós. Mas o jovem de hoje, ele está sendo tão influenciado pelas coisas do mundo, influenciado pelas más companhias, influenciado pela mídia, por tanta coisa vem em cima do jovem hoje em dia, que quer fazer ele sair da presença do Senhor. Sabemos também que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. E nós, como jovens, não podemos simplesmente deixar que essas más influências venham ao nosso encontro. Devemos simplesmente filtrar aquilo que é puro e aquilo que não é. Aquilo que vai nos edificar e aquilo que não vai nos edificar. O que eu entendo com essa palavra, irmãos, é que devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito. Amém? Assim diz a palavra. E como vamos nos purificar? Como vamos conseguir essa purificação? Reconhecendo nossas mazelas, né? A primeira, reconhecendo nossas mazelas, confessando-as ao Senhor, e depois de confessar, Ele com seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, nós temos que reconhecer que de fato nós somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, precisamos ser purificados, porque eu creio que o desejo do nosso coração é ter um encontro com o Senhor face a face. Esse é o meu desejo, é o seu também? Que esse possa ser o nosso maior desejo, ter um encontro com o Senhor. Mas para ter um encontro com o Senhor, nós devemos estar com nossos corações puros, santificados. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, temos que nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito, né? E como purificar?
Jovem, como você vai se purificar? Ser separado, né? Reconhecer, você precisa reconhecer que precisa ser purificado. E você precisa reconhecer, né, as suas mazelas e confessar ao Senhor, né? Através desse ato de reconhecer e confessar, você será limpo pelo sangue do Senhor. Mas é uma vida de purificação, é diária, irmãos. Você tem que sempre pedir, porque todo dia você vai pecar, né? Nós somos seres humanos, é inevitável a gente não pecar, né? Mas que você tenha isso em mente, que você venha reconhecer que você é pecador, que você precisa de Deus, que você não é perfeito, que você não é melhor que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais, somos todos indignos, mas precisamos da graça de Deus, irmãos. Nós precisamos ser purificados para ter um encontro com o Senhor. Então que você possa, de fato, nas suas orações, reconhecer as suas mazelas e confessar ao Senhor para que Ele purifique o seu coração e para que você não venha ser influenciado, mas que você influencie a sua geração, influencie a sua mãe, o seu pai, a sua família, os seus amigos, influencie por onde você andar, que as pessoas possam ver o brilho de Deus, que as pessoas possam ver a graça de Deus sobre você, que você seja um jovem, uma mulher, um homem de Deus, que possa transmitir esse amor. Sabe aquela pessoa, não sei se isso vem na sua mente quando eu falar isso, mas sabe aquela pessoa, quando você conversa com ela, você sente um carinho, sabe? Você sente um amor. Que possamos transmitir isso para as outras pessoas também. Que quando as pessoas conversarem conosco, que elas venham ser tocadas pelo amor, né? E que o Senhor nos ajude, irmãos, a reconhecer, a confessar e a influenciar as pessoas aí fora que precisam tanto de influências cristãs. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo, só igreja. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo, Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Só igreja, Jesus. Jesus. Declare isso de todo o seu coração. Eis-me aqui. Mais uma vez. Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Vamos fazer uma oração nesta noite. Dê a mão para o irmão que está aí do seu lado. Vamos estar em comunhão com o nosso irmão também, com o Senhor nesta noite. Amém, Pai. Ó Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade nesta noite, Pai. Sabemos que nada somos diante de Ti, Deus. Não somos nada, Pai. Ó Senhor, como precisamos da Tua graça. Como precisamos, Senhor, do Teu perdão, Senhor, dia após dia. Como precisamos ser purificados, Pai. Nesta noite que venhamos mergulhar, Senhor, no rio de águas vivas, na fonte de águas vivas, que venhamos mergulhar na Tua palavra, Pai. É na Tua palavra que encontramos sentido para viver. Oh, Senhor, vendo todos os Teus feitos, desde a criação da terra, Pai, o Senhor não se esquece dos Teus. O Senhor pensa em nós todos os dias. Oh, Senhor, como é maravilhoso temos essa oportunidade de servir a Ti. Muitos não têm essa oportunidade, Pai.
Mas nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por ter esse privilégio, Senhor. Essa oportunidade maravilhosa de poder ter o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Por ter o nosso Senhor como nosso autor e consumador da nossa fé. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, por ter nos dado o privilégio de estar tão bem aqui nesta noite. E poderíamos ter escolhido tantas outras coisas para fazer, como ficar em casa, como ir ao cinema, ou tantos outros afazeres, Senhor. Mas escolhemos a boa parte. Escolhemos estar na Tua casa. Escolhemos estar em comunhão com nossos irmãos. Escolhemos estar na Tua presença, sentir a Tua presença, louvar ao Senhor. Oh, Senhor, esse é o maior privilégio que temos, de estar na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que transmitamos, Senhor, o Teu amor por onde quer que passamos. Que a Tua luz nos acompanhe em todos os lugares, Pai. Que as pessoas sintam a diferença ao conversar conosco. Que as pessoas sintam a Tua presença onde quer que nós estivemos. Que não venhamos nos intimidar diante dos grandes aí que estão aí fora, mas que venhamos ser filhos corajosos. Que venhamos ter coragem para falar. Coragem, Senhor, para ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Em nome de Jesus, eu peço isso por mim, peço isso pelos meus irmãos, ó Pai. Nos ajuda nesta caminhada que não é fácil, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser cristão nesse tempo que está tão difícil, Senhor. Onde muitas pessoas julgam, onde muitas pessoas apontam um dedo. Que não venhamos olhar, Senhor, para essas pessoas, mas que venhamos orar por elas. Que venhamos nos compadecer delas, pois elas não conhecem a Ti. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Santo, 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 Santo é Ti. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Gostaria de chamar o Douglas para dar a palavra da oferta, amém? Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as Bíblias no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Amém? Vamos ler. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a tua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Pule para o versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação,
pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? E o que mais me fascina nesse texto, irmãos, era a alegria, o amor que os irmãos, que o povo aqui de Acaia estavam prontos para contribuir. Eles tinham alegria e isso motivava os outros irmãos a contribuir também. Então a questão do dízimo não é só o dinheiro. O importante não é somente quanto você dá, mas é de como você dá. Deve ser dado o dízimo com amor, com alegria no seu coração, porque isso é uma adoração também. O seu dízimo, a sua oferta, ela abençoa esse ministério. Temos microfone, caixas de som. Então, irmãos, continue a abençoar esse ministério, porque o seu dinheiro, o nosso dinheiro, abençoa a vida desse ministério, da igreja, porque esse dinheiro é distribuído para várias formas, para missionários, não sei, o pastor sabe mais. Amém? Os irmãos vão louvar e a irmã Fátima, acho que vai entregar os envelopes, amém? Contribua na casa do Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Amém, glória a Deus. Amém, vamos orar pelas ofertas, irmãos. Levanta suas mãos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento de adoração a ti.
agradecer ao Senhor pelos louvores e pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai. Te agradecemos também pelos irmãos que contribuíram, que o Senhor continue prosperando na vida do teu povo, que o Senhor continue realizando os desejos do coração segundo o teu querer e a tua vontade. Aqueles que também não conseguiram contribuir, que o Senhor abençoe da mesma forma. Continue, Senhor, aperfeiçoando, Senhor, a tua obra neste lugar, concretizando o teu querer e a tua vontade no meio da tua igreja, Senhor. É o que nós oramos e já te agradecemos. Também oro pelo Patrick, Senhor, que estará transmitindo a tua palavra nesta noite, que possamos estar com nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, que tudo que venha a ser realizado aqui possa ser de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. As crianças podem sair, amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. É uma grande alegria estar novamente aqui com esta grande responsabilidade que Deus tem me dado de ministrar a palavra do Senhor. Eu peço a atenção dos irmãos, peço para que não fiquem, a não ser quem está designado, não ficar lá fora, mas aqueles que puderem estar todos aqui, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Assim como um dia Jesus disse às igrejas do Apocalipse, ele ainda diz para mim e você: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1. Eu já quero falar um pouquinho de uma mensagem muito importante, se não a mais importante. Deus abençoe. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos dizer o verso 18. E eu peço que você não feche a sua Bíblia, quem está aí no celular, não feche o seu aplicativo, nós estaremos discorrendo neste capítulo, falando um pouquinho acerca da mensagem da cruz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vamos mais uma vez para não sair da mente? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Eu sei que a Luísa acabou de orar, mas eu quero fazer uma oração em favor dessa ministração. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos à Tua palavra e cremos que ela é poderosa o suficiente para transformar a nossa vida, Jesus. Pai, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo e a Tua palavra é capaz de fazer-nos compreender os Teus propósitos, Senhor. E eu coloco diante de Ti essa responsabilidade, Pai. Eu sou apenas um instrumento, mas apresento a Ti a Tua igreja, que veio ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um. Fala, Senhor, na mentalidade, no coração, no interior. E que a Tua palavra, Senhor, jamais venha desaparecer de seus corações. Mas que o efeito da Tua palavra, Pai, seja verdadeiro, em nome de Jesus. Que, Pai, a Tua palavra venha com poder, em nome de Jesus, aos nossos corações. Que a soberba humana, que a prepotência seja retirada deste lugar agora, em o nome de Jesus, e que o Senhor cresça, a fim de que diminuamos para o louvor da Tua glória. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto muito importante, em que Paulo escreveu aproximadamente no ano 50 antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo. E ele está aqui diante, através da carta, né, diante da igreja de Corinto, uma igreja bem complicada. Bem,
vamos voltar um pouquinho na história. A cidade de Corinto, na época em que Paulo escreve, era uma cidade bem perversa. Era uma cidade ímpia. Era uma cidade suja. Era uma cidade onde tinha prostitutos cultuais. Era uma cidade onde tinha prostitutos normais, vamos assim dizer. Era uma cidade onde as pessoas eram hedonistas, faziam tudo pelo prazer, qualquer coisa. Desde que elas fossem satisfeitas, desde que o desejo delas fossem satisfeitos, elas estavam dispostas a fazer. Essa era a cidade de Corinto. Só que a cidade de Corinto ficava num lugar estratégico, era uma cidade marítima, portuária, e era uma cidade cosmopolita, tinha muita gente ali. Tinha judeus, tinha romanos, tinha gregos, tinha gente de todo o mundo da época na cidade de Corinto. E Paulo usa de estratégia, fala, olha, se eu pregar em Corinto, logo, os judeus levarão a mensagem para Israel, os gregos levarão a mensagem para a Grécia, os romanos para a Itália e assim por diante. Então era uma... Quem está fazendo o panorama do do Novo Testamento aí, vai ver isso. Acompanhem aí que vocês vão ver com mais detalhes. E Paulo ele vai pregando, vai falar, olha, se eu pregar nessa cidade, o evangelho vai ser disseminado mais fácil. Porém, não é por causa disso que Paulo vai pregar o evangelho com força e ânimo. Ele usa dessa estratégia, obviamente. Porém, Paulo, quando vai para a cidade de Corinto pregar, falar do evangelho, no capítulo 2, verso 3, fala que ele foi com fraqueza, temor e muito tremor. Paulo estava a ponto de encarar um grande desafio. Ministrar a palavra para um povo que talvez, se olhássemos para eles, seriam as últimas pessoas que escolheríamos para falar da mensagem de Deus. Talvez fosse como a Cracolândia de hoje. Você fala, olha, eu quero que você vá lá na Cracolândia e dissemine o evangelho naquele lugar. Qual seria a sua reação? Não, você fala, pela causa do evangelho eu vou, mas eu tenho certeza que você ia com temor e tremor. Eu vou pregar o evangelho para drogado? Eu vou levar o evangelho para pessoas que não têm controle de si mesmo? Outro caso seria falar, olha, vá lá num prostíbulo e pregue a palavra lá. Talvez você, como Paulo, se disponha a ir naquele lugar e fala, não, eu vou pregar o evangelho naquele lugar. Mas eu tenho quase certeza que ia também com temor e tremor. Porque você não sabe o que te espera naquele lugar. Paulo sabia da condição dos coríntios. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade que fazia qualquer coisa pelo prazer. Era uma cidade de cultura helênica. Tinha um panteão grego todo para adorar. E Paulo se dispõe a ir para esta cidade, porque ele sabe que a causa do evangelho vale muito mais a pena do que qualquer sofrimento. Ele vai com fraqueza, ele vai com temor e com grande temor. Porque a força dele não vem de sua própria sabedoria, mas vem da graça de Deus, que se manifesta justamente na fraqueza dele. Essa era a questão. Ele não tinha o que oferecer para aquele povo. E é o que ele diz aos filipenses, olha, eu abri mão de tudo. Hebreu, fariseu, zeloso, tribo de Benjamim, eu faço parte dela, mas eu abro mão de tudo e considero como esterco todo o meu conhecimento pela causa de Cristo. Eu abro mão de tudo, e é assim que ele vai aos coríntios. E quando ele vai aos coríntios, ele abre mão da sua sabedoria, ele abre mão de tudo que tem, para falar apenas uma mensagem, a mensagem da cruz. Por que Paulo escreve esta carta que acabamos de ler aqui? Bem, existem dois motivos principais, e o primeiro está aí no versículo 11. Ele fala, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Então se percebe que depois que Paulo foi para a cidade de Corinto, ele pregou a mensagem para aquele povo, e aquele povo foi
transformado pela mensagem, fundou a igreja ali, ficou cerca de 1 ano e meio ali pregando e depois saiu para a cidade de Éfeso. E quando ele está na cidade de Éfeso, ele recebe agora, depois de um tempo, ele recebe notícias da família de Cloé. Família esta que fala, olha, está tendo divisões aqui. Está uma bagunça essa igreja. Porque a igreja está toda dividida. É a igreja das panelinhas. É a igreja que está cheia de facções. Era a igreja dos partidos. Tinha o PP, o partido de Paulo. Tinha também o PA, o partido de Apolo. Tinha o PC, o partido de Cefas, e o PJ. Alguém arrisca? O partido de Jesus. Bem, alguns falaram, não, eu fui discipulado pelo apóstolo Paulo, ele veio aqui pessoalmente, pregou o evangelho, ele viu Jesus em uma grande visão. Olha quem é Paulo, eu fui discipulado por ele, eu sou de Paulo. Eu sou discípulo de Paulo, eu aprendi com Paulo, eu sou do partido de Paulo. E defendiam aquela causa. Outro, porém, falava, não, eu sou do partido de Apolo. Por quê? Os estudiosos dizem que Apolo tinha uma grande retórica, a sua pregação era alegórica e as pessoas gostavam muito. Falavam, não, olha, eu sou do partido de Apolo, porque as mensagens de Apolo me cativam. Ele tem uma retórica muito forte. Eu gosto muito de Apolo e eu sou do partido de Apolo. Outros, porém, falavam, não, eu já sou do partido de Cefas, de Pedro. Porque Pedro é o primeiro apóstolo ali que andou com Jesus, o líder dos apóstolos, andou com ele 3 anos, é o apóstolo do Pentecostes. Eu vou defender esta causa. E aí começaram a ter discussões doutrinárias dentro da igreja, e o objetivo que outrora Paulo havia pregado estava se perdendo. A mensagem da cruz estava esvanecendo-se no coração daqueles homens. Não era mais a causa do evangelho que era a preocupação daquela igreja, mas era o fato do alto benefício. Era falar, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu vou ganhar alguma coisa com isso. Olha só, eu tenho esse dom, mas o meu dom não é suficiente para abençoar você. Olha, eu falo em línguas, eu sou mais espiritual, e aí vinha o partido de Jesus. Os super crentes, aqueles que não aceitavam a exortação de um irmão. Não tinha que ter presbítero, não tinha que ter irmão nenhum na igreja chegando falando para ele, olha irmão, você precisa mudar nisso, olha, eu quero te dar uma dica, você precisa vir mais aos cultos, não. Porque eles tinham uma ponte secreta entre Deus e eles, que eles só ouviam Deus. Não adiantava ninguém falar com eles, eles são super espirituais. São super crentes. É uma das piores classes que existe, porque não houve ninguém. Se acham melhores do que os outros. Tem tudo já, estão prontos para ir para o céu. Mas não tem a humildade de partilhar a própria vida, o próprio amor, a própria palavra. E a igreja de Corinto se encontrava nessa situação, e esse é um dos motivos pelos quais Paulo escreve essa carta. E o outro era porque a própria igreja de Corinto havia escrito uma carta para Paulo dizendo, olha, nós estamos com algumas dúvidas doutrinárias aqui e precisamos de ajuda. Paulo então vai escrever essa carta para responder a essas perguntas. Perguntas acerca do casamento, perguntas acerca do culto público, de comidas oferecidas a ídolos e etc. Dons espirituais principalmente, nem se fala, né? Uma igreja tão repleta de dons, tão cheia de virtudes, mas Paulo vai falar, vocês estão cheios de dons, mas se não ler o capítulo 13 não adianta nada. Sem o amor é tudo em vão. Então aprendam que vocês estão aqui pela causa de Cristo, e Cristo é o cabeça de vocês. E por isso ele vai perguntar aí no versículo 13, acaso Cristo está dividido? Paulo, ao escrever a carta, se preocupa então não a responder primeiramente as perguntas que a igreja faz. Ele está ansioso para resolver o problema da igreja.
Ele vê que a causa é importante e urgente e começa a falar: acaso Cristo está dividido, meus irmãos? Vocês são capazes de dividir o próprio Jesus? Vocês são capazes de dividir o próprio corpo de Cristo? Por acaso, meus irmãos, foi eu que morri crucificado por vocês? Por acaso foi em meu nome que vocês foram batizados? Esta honra deve ser dada a mim? A glória deve ser dada a mim? Ou a Jesus? Aí ele agradece: olha, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Aí no versículo 17 ele vai falar algo muito importante, que vai dar o passo de entrada para retornar a mentalidade da igreja, porque um dia Paulo havia pregado para eles. E ele fala: olha, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo está falando: meus irmãos, parem. Não sou eu, não é Apolo. Meu Deus, eu estou falando com vocês como a carnais, como a criancinhas. Ele vai dizer isso no capítulo 3. Vocês não têm maturidade de receber o próprio evangelho de Cristo e compreender os mistérios de Deus. Vocês estão esvaziando a cruz de Cristo, o clímax do evangelho, com as suas divisões, com seus altos benefícios, com o seu orgulho, com a sua super espiritualidade. Talvez você esteja pensando: não, mas a nossa igreja não é assim. A nossa igreja não é partidária. Mas qualquer coisa que tome o lugar da cruz faz com que o evangelho que há em você comece a ruir. E essa é a questão que Paulo está falando aqui. A cruz de Cristo não pode ser esvaziada, seja qual o objetivo for, seja por qual problema ou propósito for, a cruz de Cristo não pode ser esvaziada. Em Corinto foi por causa das divisões, dos problemas doutrinários, por causa da sede sexual talvez, porque alguns tinham relação com a própria madrasta. Era uma igreja problemática. O evangelho, a cruz de Cristo estava sendo deixada de lado. E as ocupações, as ansiedades, as preocupações estavam tomando o lugar de Cristo. E Paulo fala: chega. Não foi para isso que eu preguei para vocês. O evangelho de Cristo não é isso. E é por isso que ele fala: olha, não é com palavras de sabedoria humana. Não sou eu. Não é o que eu falo, não são as minhas ideologias, não é a minha filosofia de vida, não é o meu farisaísmo, não foi o que eu aprendi com Gamaliel que vai salvar vocês. É por isso que eu fui com fraqueza, temor e tremor, porque o que vai fazer diferença na vida de vocês é o evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. Não precisa de homens com sua sabedoria. Não é conceitos, não é pressupostos. Para pregar o evangelho tem que abrir mão dos direitos. Para pregar o evangelho tem que abrir mão das vontades. E foi o que Paulo fez. Ele não tinha nada de si mesmo para oferecer para aquela igreja. Ele só tinha a cruz de Cristo. E ele levou a cruz de Cristo. Mas o povo começou a voltar-se para os pecados, para os problemas, para o espírito faccioso. E ele retorna com a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo não pode ser deixada de lado. E quando ele fala isso, no verso 18 que lemos, ele vai dizer: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. E ele revela aqui que a cruz de Cristo tem uma linguagem. Há uma mensagem na cruz. Mas esta mensagem é loucura para os que estão perecendo. Esta mensagem
é um absurdo, é algo que ninguém deseja ouvir. E ele vai dizer: olha, os judeus, quando eles são expostos ao evangelho, eles têm esse evangelho como loucura. Os gregos, quando ouvem este evangelho, falam que é um absurdo também. E vamos ver por quê. Versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Ora, Paulo está falando, a cruz tem uma linguagem, a cruz tem um mistério a ser revelado, a cruz tem uma linguagem que transforma. Só que todo mundo que chega na cruz com essa mensagem, ou melhor, todo mundo que chega diante dessa mensagem, defendendo os seus direitos, cheio de sabedoria, cheio de pressupostos, cheio de inteligência, cheio de porquês, não vai compreender a mensagem. Todo mundo que chega diante dessa mensagem, sabendo demais, vai ver esta mensagem como loucura. Vai ver esta mensagem como um absurdo a se negar. E foi o que aconteceu. Os judeus eram santos demais para receber a mensagem da cruz. Eram estudiosos demais para receber a mensagem da cruz. Eles tinham muito conhecimento acumulado. Uma sabedoria desenvolvida durante séculos, passada de gerações e gerações. Pegaram toda a lei de Deus e a interpretaram e tornaram-na em um Talmud. É o livro da interpretação da lei dos judeus. É o tesouro maior dos judeus. Preferem ler aquilo do que a própria Bíblia. Amam mais as próprias interpretações, as próprias concepções, mais mesmo do que a Bíblia. Mais do que a palavra de Deus. Se tornaram fariseus. Distantes. E é engraçado que o nome fariseu significa separado. E é o que aconteceu, se tornaram separados de Deus. Pela soberba humana. Por achar que conheciam Deus demais. Por achar que poderiam definir Deus colocando Ele dentro de uma caixinha. E falando, Deus é isso, vocês têm que fazer isso, com seus milhares de legalismos. Paulo vai falar, não. Todo mundo que chega diante da cruz, sabendo demais, vai olhar para a cruz e falar, isto é loucura. Os judeus falaram, olha, a lei vai dizer que vai vir um Messias, e quando vir esse Messias, ele vai vir gloriosamente. Vai vir como o rei Davi. E quando o Messias vir, ele vai destruir os impérios e vai reinar sobre Israel. Era a imagem do Messias para os judeus e a imagem que eles ainda têm hoje. Aí vem um Messias que não tinha a imagem que eles esperavam. Vem um Messias que andava pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, que tocava nos leprosos, que andava com os pecadores, que fazia sinais que eles não compreendiam e aquilo queimava o coração deles de ódio. E ainda assim, eles não reconheciam que ele era o Messias, porque eles ainda estavam impregnados com a imagem do Messias glorioso, do Messias vitorioso. E em um certo cenário, um fariseu chamado Nicodemos, isso é muito interessante, vai até Jesus e fala, ó mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Observe, Nicodemos era um fariseu, um judeu, apegado aos sinais. E lembre-se, olha, os judeus é um povo místico. É um povo que cresceu vendo sinais.
nos desertos, na própria Jerusalém. É um povo muito apegado ao que vê e ao que pode sentir. E aí Nicodemos sabe ou vê que Jesus anda fazendo muitos milagres e vai falar: eu quero que isso seja comprovado. Eu quero que, se ele é mesmo Jesus, ele comprove pelos sinais. Mestre, o que você fala, eu sei que é de Deus por causa dos sinais que você fala. Ou melhor, que você faz. A mente dele ainda está impregnada nos sinais. Só que Jesus, ele tem uma resposta que ele não estava esperando. É a resposta que ele oferece para todos nós. É a mensagem da cruz que ele oferece para Nicodemos e ele continua a oferecer para nós hoje. Nicodemos está ainda apegado aos sinais e Jesus vai falar: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, olha, eu quero saber, você mesmo, filho de Deus, a mensagem que você está pregando, olha, eu sinto que é de Deus por causa dos milagres. Multiplica pães, anda sobre as águas, isso é incrível. Você é o filho de Deus, Jesus, pelos sinais. Jesus não se importa com o que ele está falando, Jesus se importa com a mensagem da cruz e fala: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E o que é nascer de novo se não morrer para si mesmo? O que é nascer de novo se não levar a cruz? É a mensagem da cruz que Jesus oferece. É a mensagem da cruz que Jesus entrega para ele, assim como Paulo entregou para a igreja de Corinto, e é a mensagem que ele ainda entrega para você hoje. Não há outra mensagem. Se você está afim de ouvir outra mensagem a não ser a da cruz, meu amigo, eu não tenho para te oferecer. E este aqui não é o lugar. Porque temos a mensagem da cruz para oferecer e não abrimos mão dela. Outra situação é que alguns fariseus e mestres da lei chegaram para Jesus e disse: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Viram? Os fariseus ainda apegados aos sinais, os fariseus apegados aos milagres, ao sobrenatural, aos mistérios que eles mesmos criavam em sua mente, a concepção de Deus que eles mesmos tinham, chega para Jesus e fala: eu quero ver um sinal. Essa é a motivação de um judeu. Sinais. O que pode se tocar. Veja Moisés lá no monte Sinai falando com Deus 40 dias. O que o povo faz quando ele demora? Um bezerro, porque estão apegados aos sinais. Estão apegados àquilo que podem tocar, são obcecados, obstinados. Não conseguem crer em Deus, depositar a sua vida em Deus. Não conseguem confiar em Deus. E talvez estejamos assim, esperando de Deus somente por meio dos sinais, dos milagres, do que Ele pode fazer, ignorando o que Ele é antes de fazer alguma coisa. Jesus vai falar: olha, vocês querem sinal, eu não vou dar sinal a não ser o do profeta Jonas. Vocês querem sinal, eu vou morrer na cruz. É o que eu tenho para oferecer para uma geração perversa. E ninguém está à parte disso. Todos estão diante da mesma mensagem que Jesus entrega para o fariseu. Eu tenho a mensagem da cruz. A questão é, como você vai se portar diante desta mensagem? Os judeus se portaram desta forma e viram a mensagem de Deus como loucura, porque ao ver o Cristo crucificado falaram: jamais. Esse não é o Messias que esperamos, porque o Messias que a gente espera não vai passar uma vergonha dessa.
O Messias que a gente espera não vai sofrer na frente de todo mundo. O Messias que a gente espera vai tirar o Império Romano do poder e vai reinar sobre Israel com mão forte. O Messias que a gente espera não anda com pecadores. O Messias que a gente espera só anda com a gente, os super espirituais, os santos, os que estão na casa de Deus louvando, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes que estão diante da arca da aliança. É a concepção dos fariseus. Mas Jesus, ele vem pela causa da cruz. E ele vem por você, ele vem por mim, ele vem para os leprosos, ele vem para os famintos, ele vem para os sedentos. E tinha um outro povo, os gregos. Outro povo orgulhoso. Ostentavam-se pela grande sabedoria desenvolvida no seu grande país, que não era tão grande assim geograficamente, Grécia, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Zenão de Eleia, os grandes filósofos, todos eles se ostentando lá, falando, olha, Sócrates falou isso, eles iam lá para o Areópago e começavam a discutir sobre as cidades, sobre o governo, sobre os escravos, sobre as mulheres. Orgulhavam-se na própria sabedoria desenvolvida na Grécia. Eram sábios demais e para eles todo o povo era um povo miserável. Não dava nada por ninguém. Quer ter autoestima entre os gregos? Seja grego e com sabedoria, porque senão vai ser escravo. Porque senão vai ser um rejeitado. E a mensagem da cruz chega para os gregos cheios de sabedoria, que se ostentavam com a filosofia de Sócrates e de Platão. E eles tinham uma ideia de vitória também. Você pode ver o panteão grego, homens formosos, deuses de guerras, deuses da fertilidade, mas nunca um Deus morto. Nunca um Deus que abre mão da sua própria glória. Não, isso é vergonhoso até para os gregos. Porque enquanto o coração está cheio de si mesmo, a mensagem da cruz continua sendo loucura, escrutínio. Enquanto o nosso coração, e observe, que você já pode ter aceitado a mensagem da cruz, mas se você permitir com o tempo, que o seu coração se encha do pecado, das próprias concepções, das próprias ideologias, e deixa a cruz de lado, ela vai esvaziar-se dentro de você da mesma maneira. Não adianta. A cruz de Cristo deve permanecer-se cheia. Há um versículo mesmo, no livro de Provérbios 14, 12, que diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nós podemos sintetizar isso aqui nesta frase. Os judeus começaram a traçar o seu próprio caminho. Os gregos também. Assim como todos os outros homens. Perdidos. Essa era a realidade e é ainda de muitos hoje. Procuram traçar o seu próprio caminho e falam, não, de acordo com a minha concepção, a minha perspectiva diz que está certo. Mas quando esse homem chega no final do caminho, qual é o resultado senão a morte? Isso que aconteceu. Paulo chega aos Coríntios e começa a pregar esta mensagem da cruz. E ele fala, meus irmãos, vou lhe revelar qual é a linguagem da cruz. Vou lhes revelar qual é a mensagem da cruz. Ele fala, olha, não é a minha sabedoria, não é o que eu tenho a oferecer. O versículo 23 diz o que é a mensagem da cruz. Vamos ver o 22 e aí entramos no 23. Os judeus pedem sinais milagrosos. Essa é a concepção dos judeus. Os gregos procuram sabedoria, uma sabedoria orgulhosa,
desenvolvida por si mesmos, porque rejeitaram a sabedoria de Deus, e é o que vemos no versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E qual é esta loucura? Versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse é o mistério. É simples. Só que é um absurdo para qualquer um que está com o coração cheio demais, cheio de entulho. Não é o fato de ser pecador e abrir mão do pecado. Não é o fato de ser pecador e reconhecer. Porque estes é o que reconhecem que a linguagem da cruz é o Cristo crucificado. A dificuldade é que eles estão com o coração cheio de pecado, mas não abrem mão disso. Cheio de concepções e não abrem mão disso. E Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo crucificado, e este é escândalo para qualquer um que não reconhece isso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora sim, chega de judeus loucos, chega de gregos que pegam a palavra de Deus e falam é loucura. Agora a linguagem da cruz, que outrora era loucura para estes, se tornou poder para os outros. Poder por quê? Porque quando a mensagem da cruz ela chega, ela é o poder revelado na ressurreição de Cristo. A imagem que está sendo pregada aqui por Paulo, não é a imagem total do sofrimento que ele passa ali na cruz. Mas é o contexto todo já com resultado. É o fato de que Jesus ele morreu, ele sofreu, mas ele também ressuscitou e vive. Mas ele nunca se aparta da cruz. A cruz é uma realidade, queira você ou não. Cristo foi crucificado, e quem reconhece isso, quem abre mão de si mesmo, e como Paulo, já estou crucificado com Cristo, este tem o poder do Evangelho em si. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o poder de Deus, revelado na capacidade de salvar. É o próprio efeito da redenção na vida dos que creem. Gente, não há complexidade nisso. É o Evangelho puro e simples de Jesus. É por isso que Paulo chega lá e fala, olha, eu fui até vocês com fraqueza e temor. Eu tenho que deixar claro isso para vocês, porque os coríntios também tendiam para a soberba da filosofia grega. Mas ele fala, gente, eu não tenho nada a oferecer. Mas eu cheguei diante de vocês fragilizado, com medo, fraco. E eu falei de um Jesus crucificado e vocês creram. Só isso. E eu pergunto para você, meu irmão, quando você ouve acerca desta mensagem, qual é o efeito que há no seu coração? Quando a cruz de Cristo é exposta diante da sua mente, qual é o efeito que há aí dentro? Será que você está permitindo que a cruz de Cristo seja esvaziada pelo comodismo, pelo ativismo? Será que a cruz de Cristo está sendo deixada de lado, o fato de que Ele morreu e o poder da ressurreição dele um dia fora um fato na sua vida? Será que isso está sendo deixado de lado pelas muitas preocupações? Será que isso está sendo deixado de lado por causa do trabalho, por causa da ansiedade,
por causa dos próprios valores. Se isso está acontecendo com você, Jesus está dando a oportunidade para você, nesta noite, de voltar-se para a cruz de Cristo e abrir mão de si mesmo. Porque a mensagem da cruz para os que estão sendo salvos, além de ser poder de Deus, é sabedoria de Deus. Porque o próprio Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é o acúmulo de conhecimento, mas sim um modo de existência diante de Deus. A sabedoria se revelou em ação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí Deus falou assim, ó, haja. A palavra era Jesus. A sabedoria de Deus era a ação. Só que a sabedoria de Deus se encarnou. E a sabedoria de Deus foi a ação na cruz. Então saiba você que sabedoria de Deus não é acúmulo de conhecimento, não é quantidade de livros lidos, não é decorar ou decoreba. Sabedoria de Deus é efeito transformador. Nele tudo é criado, tudo se faz somente por meio dele. Tudo que foi feito se fez, ou melhor, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não há Cristo na existência, não há Cristo na criação, não é feito. É ilusão. Porque foi feito por meio dele. Foi feito para ele. Para a sua glória. Ele é a sabedoria de Deus. E Jesus está convidando você nesta noite para recebê-lo com esta humildade, a fim de que essa sabedoria seja ação no seu coração, seja efeito que vivifica, que regenera, que transforma. Permita-se pela misericórdia do Senhor, ser levado novamente perante a cruz. Abra mão dos seus direitos pelo amor de Deus. Literalmente. Abra mão das suas vontades para que o mistério da cruz seja revelado na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua ação, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, para que quando as pessoas olharem para você, elas vejam a cruz de Cristo. E pode ter certeza, muitos vão se escandalizar e vai falar, você é louco, porque Deus revela a mensagem louca da cruz e chama loucos também. Ora, se a mensagem da cruz é loucura, logo os que creem nela também são loucos. E se você levar esta mensagem da cruz, as pessoas vão olhar e vão dizer, é louco, isso é um absurdo, vão te insultar, vão ter vergonha de você, mas porém, a graça de Deus ainda continua se revelando na sua fraqueza, na sua pequenez, e vai ter pessoas que vão olhar para você, ver a cruz de Cristo e falar, eu também quero ser louco. A cruz de Cristo ela não vai ser esvaziada por você, ainda que você se permita esvaziá-la. Ela vai continuar tendo efeito. Só que ela tem efeito naqueles que abrem mão. Naqueles que olham para a mensagem da cruz e falam, olha, não tem nada a perder aqui. Pelo contrário, tenho tudo. É isso que acontece com quem vem para a cruz. Porque a partir do momento que ele vem para a cruz, ele encontra vida. A vida emana da cruz. A paz emana da cruz. A comunhão emana da cruz. E é por isso que Paulo fala aos Coríntios, vamos voltar para a cruz.
Vocês se esqueceram da cruz, mas eu insisto na cruz. Porque na cruz não tem mais o Cristo pendurado, mas tem a lembrança do crucificado. E quando você leva a sua mente na cruz, você lembra que ao terceiro dia, ele ressurgiu. E ele ressurgiu em um poder tão grande, que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 8. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, há poder nisso. Há poder nisso. Aleluia. Vamos lá para o versículo 26. Não, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Ora, o que seria isso? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A loucura de Deus é a própria mensagem da cruz. E a fraqueza de Deus é o sofrimento de Cristo na cruz. Mas observe que na vergonha de Cristo, observe que na fraqueza de Jesus, observe que em toda aquela dificuldade, em toda aquela opressão, no Getsemane, em cada chibatada, em cada cuspida, em cada ofensa, blasfêmia, toda essa fraqueza resultou em um poder imensurável. E essa fraqueza, queira o mundo ou não, ela é mais forte do que o homem. Por quê? Essa fraqueza é a única fraqueza capaz de salvá-los. Não tem outra. Não há sabedoria humana, não há conceitos próprios. Não adianta, meu irmão. Sem a fraqueza da cruz não há salvação. Sem a loucura de Cristo, de Deus, sem a loucura da mensagem, não há vida eterna. Paulo vai falar no versículo 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então observe que Paulo fala, olha, haviam poucos aí que você podia dizer alguma coisa boa acerca dele. Deus chamou ele também, e fez dele também um louco. Mas a maioria de vocês não era reputado como ninguém. Prostitutos, sujos, ladrões, partidários, malignos, orgulhosos. Talvez você leia a carta aos Coríntios e se sinta melhor do que eles. Talvez você veja a necessidade deles, os problemas deles. Talvez você veja todo esse contexto problemático e se sinta melhor do que ele, mas eu quero falar para você que não. Porque a mesma condição deles era a nossa. A mesma condenação era a nossa. Deus chamou os perdidos e é o que ele diz: eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, eu vim para os que precisam de salvação. Só que o caso aqui não tem nenhum justo, não tem nenhum são, todos precisam de Jesus. Mas existem os orgulhosos que acham que são bons o bastante para Deus, que são nobres demais, que têm demais, e que acham que isso é suficiente para salvá-los. E eles falam: olhe para o espelho da conversão de vocês,
Olhe para quando Jesus chamou cada um de vocês. E o chamado aqui não é um chamado ministerial, é um chamado de conversão mesmo. Olhe quando Jesus chamou cada um de vocês. O que vocês eram, senão desprezíveis, miseráveis e condenados. E eu faço o convite para você. Olhe, quem era você antes de Jesus chamá-lo? Se não alguém desprezível. Podia ser bom o que for diante da sociedade. Sem Jesus você não era nada. Era um pobre condenado. Mas Paulo fala, olha, mas ainda assim Jesus chamou vocês. E a partir do momento que Jesus chamou vocês, vocês se tornaram loucos e desprezados e insignificantes para o mundo. Mas é por meio de vocês que Deus revelará ao mundo a fraqueza deles. Deus vai revelar a sua força. E agora ele tira aqui o paradoxo, a ironia, que a mensagem de Deus é a loucura. Ele fala, não, agora a mensagem de Deus se revela com força. E os loucos são na verdade sãos e nobres. Por causa de Cristo. Ele troca o cenário. Eles reputavam a mensagem com loucura. Agora, a partir ou por meio de vocês, eles vão ver que a mensagem da loucura é a única que pode salvá-los. E quando todos estiverem diante de Deus, nenhum vai poder se gloriar, porque a mensagem é desprezível. Aleluia. A mensagem de cruz. Quem quer uma mensagem de cruz? Quem vai se gloriar diante de Deus depois de Jesus ter passado uma vergonha tão grande daquela? Quem não se constrange ao lembrar do sofrimento da cruz? Quem não se constrange ao lembrar que Jesus passou por tudo aquilo e ainda olhou para o céu e disse, perdoai-vos. Quem vai se reputar diante de Deus como digno dele? Quem vai se gloriar diante de Deus depois disso? Alguém? Ninguém. A palavra de Deus diz, e eu gosto muito desse versículo, porque eu tento imaginar a cena. Que chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Daqueles que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. E falarão em uníssono. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se Sócrates existiu mesmo, porque nem os historiadores têm tanta certeza disso. Se Platão, com toda a sua sabedoria, creio que ele sim existiu. Hitler, Faraó Neco, o pastor vai lembrar. Moisés, Caifás, quem você puder imaginar aí na sua cabeça. Lula, Dilma, eu, você, o mais desprezível ao mais nobre de todos os homens, os anjos e até os demônios, estarão diante dele prostrados e falarão, só o Senhor é Deus. O ateu, mais ateu do mundo, terá a convicção de que estava errado. E não terá outra coisa para dizer, a não ser que só o Senhor é Deus. Aí ele vai olhar para si mesmo e dizer, eu rejeitei a louca mensagem da cruz. Não tem mais jeito. Mas, pelo contrário, terão os que aceitaram a mensagem da cruz e não vão dizer nada. A não ser que só o Senhor é Deus também. Só que quando acabar todo o festival ali, Jesus vai se levantar do seu trono e vai dizer para aqueles que ouviram a mensagem da cruz e aceitaram assim, ó, vinde benditos do meu Pai. Tomai por herança aquilo que lhe pertence, porque você ouviu a mensagem da cruz e creu. Aleluia!
vinde para a cruz, eu lhe chamo nesta noite. Porque a mensagem da cruz é o único meio que pode salvar-lhes. E olha o que, para finalizar aí, versículo 30 vai dizer. É porém por iniciativa deles que vocês estão em Cristo Jesus. Aí ele vai fechar toda a mensagem e o homem fica de fora. Ele tira a honra de si mesmo porque realmente ele não tinha, mas na consciência dos coríntios estava de que os apóstolos, Apolo, Pedro e outros, eram dignos de alguma honra, de alguma valorização. E ele vai falar, olha, a iniciativa não foi nossa. Vocês estão sendo salvos não é por causa nossa, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Agora vem o melhor de tudo. Isto é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Para fechar, ele fala, olha, foi iniciativa de Deus. Eu não tenho parte nisso. E é por isso que ele fala, eu não vim para batizar, a não ser para pregar o Evangelho. Eu não tenho honra nisso. E a mensagem do Evangelho é essa: Cristo foi crucificado. E o poder da crucificação gerou vida nos que creram. Porque por meio da cruz revelou-se também a sabedoria de Deus para nós. E esta sabedoria se revela em justiça, santidade e redenção. E o que é justiça senão o fato de Jesus justificar você, pecador? É você estar diante de Deus, um ex-ladrão, um ex-prostituto, um ex-fariseu, um ex-publicano, ou seja lá o que for, mas diante de Deus, ser chamado de justo. Imagine aí na sua cabeça, você olha para o Patrick aqui, vou me fazer de um personagem, eu sou um ladrão, tá bom? E aí eu assaltei você. Aí eu vou lá diante do juiz, o juiz vai lá, olha, não tem provas o suficiente para falar que você roubou e tal. Então você está absolvido da sua culpa aí, pode ir embora. A pessoa que eu roubei vai olhar para mim, e ainda que ela me perdoe, ela sempre vai me olhar como ladrão. Ainda que eu me arrependa e demonstre isso, ela vai se lembrar e vai falar, ele era um ex-ladrão. Só que há uma diferença no Evangelho, porque quando Jesus olha para os filhos dele, não tem ex. Não tem ex-ladrão, não tem ex-fariseu, não tem ex-publicano, não tem ex-assassino, não tem ex-prostituta, não existe isso. Foi lançado no mar do esquecimento, só há justo, é uma nova página sendo escrita. Não é o que você era, é o que você é a partir de Cristo. Porque os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa sabedoria se revelou em justiça. E revelou-se também em santidade. Porque enquanto você está aqui, você tem que ser santo. Só que essa santidade não emana de você próprio. Você não é capaz de ser santo, e foi o que os fariseus tentaram fazer. Acharam-se santos demais e procuravam a santidade própria. Batiam no peito e falavam, olha Senhor, eu não sou como aquele publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não ando mais de 1 quilômetro no sábado. Eram santos demais. Só que aí Jesus se revela como santidade, para revelar que a santidade só emana dele. E você só pode ser santo por meio dele. Quer ser santo? Abra mão de si mesmo, porque a santidade nunca vai ser gerada de você. Esforce-se ao máximo. Faça milhares de jejuns. Dê o máximo de oferta que você conseguir. Pare de assistir o que quiser. Se o Espírito de Deus não estiver em você, vai continuar sendo um pecador. Porque a santidade de Deus se revela a partir de Deus, não a partir do homem. A santidade de Deus se revela a partir de Cristo.
Não a partir do homem, não a partir da sua obra, não a partir do que ele tem a oferecer, por mais puro aos seus olhos que pareça. A santidade emana de Jesus. Desenvolvei, portanto, a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Viu? Deus quem efetua em vós o desejo de ser santo, de ser salvo, quanto a capacidade de ser. Vem dele. E por fim, a redenção. Esse aqui é a coroa, a cereja do bolo. Porque além de nos justificar diante de Deus, além de nos santificar para nos apresentarmos irrepreensíveis diante dele, ele garantiu a vida eterna. Ele é a nossa redenção. É esse Cristo. É essa a mensagem da cruz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração. Você pode ficar de pé? Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como anda o seu relacionamento com Deus. Mas pela autoridade do nome de Jesus, eu quero motivar a você nesse momento para olhar para a cruz de Cristo. Por um momento eu peço a você, esqueça dos seus problemas. Esqueça aí do seu conhecimento, do que você sabe acerca de Deus. Esqueça aí da sua casa, do que você vai fazer amanhã, do seu trabalho. E olhe para a cruz de Cristo somente. Olhe para a cruz de Cristo somente. Ele tem algo para você. A sabedoria de Deus quer se revelar em ação neste momento. Eu peço para você, olhe para a cruz. Tire da sua mente qualquer coisa que venha atrapalhar isso. Olhe para Jesus neste momento. Ele quer restaurar a relação. Ele quer restaurar a intimidade. E você sabe como está a sua intimidade com Deus. Só você sabe como está o seu interior. Só você sabe como está a sua vida devocional. Está na hora de você dizer um basta para a mediocridade espiritual. Está na hora de você dizer um basta para a carnalidade. Está na hora de dizer um basta para a mania de auto se santificar e depender de Deus a partir de agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. A cruz de Cristo está se revelando em poder. É o que nós temos a oferecer nessa noite e nada mais. É Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, Pai amado e querido, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E ela é a única coisa que temos aqui, Jesus. Nós estamos diante da Tua soberana palavra, que ela é poderosa o suficiente para nos transformar. E é diante dessa cruz que nós falamos, Jesus, nós abrimos mão de nós mesmos. Nós abrimos mão dos nossos direitos, nós abrimos mão dos nossos pressupostos, nós abrimos mão dos nossos problemas, nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, porque queremos novamente, Senhor Jesus, o relacionamento, a intimidade, a santidade. Nós queremos novamente, Senhor, o fogo do Teu Espírito ardendo em nós. Nós estamos cansados da mediocridade, nós estamos cansados do cansaço espiritual, da letargia. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos reavive neste momento. Traz sobre nós a luz do conhecimento de Deus. Traz sobre nós a sabedoria que emana de Ti, Senhor, em poder, em virtude, de maneira que sejamos transformados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra todo o orgulho, quebra toda a soberba, quebra toda, em nome de Jesus, prepotência, Senhor Jesus, porque nós não nos gloriaremos, Senhor, diante da Tua cruz, a não ser, Pai, gloriar em si mesmo. Ah, Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti esta igreja, Senhor, que está diante da Tua mensagem, que está diante da Tua cruz, ó Pai, reconhecendo que necessita de Ti, Senhor, necessita da Tua cruz. E eu oro, Senhor, para que aqueles que permitiram esvaziar a cruz, que essa mensagem possa encher-se novamente em seu coração, essa mensagem possa encher novamente em suas mentes, produzindo vida, produzindo arrependimento, produzindo mudança, Senhor, em nome de Jesus, em nome
de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe a igreja e até a próxima aí.